Esse mês eu separei pelo menos uns 15 livros para me ler. Essa pilha de livros físicos aqui e os que estão no Kindle. E eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Com certeza eu não vou conseguir ler tudo isso. Era divertido pelo menos tentar. E eu já vou começar falando dessas leituras. A começar pelo Kindle, onde eu já abandonei um, que é Os Esquecidos de Domingo. E eu fiquei triste em já ter abandonado essa leitura. Apesar que eu acho que eu ainda li bastante, cheguei em 26% do livro. Só que eu não estava conseguindo me conectar, sabe, com a história, com os personagens. Eu estava achando tudo muito inverossímil. A verdade é essa, eu não conseguia ver aquelas coisas de fato acontecendo. Assim, não estava sendo um tipo de história que me agrada. Mas eu já imaginava também quando eu peguei esse livro para ler. Tinha outro livro dessa autora que eu queria ler, que era Água Fresca para as Flores. Mas é um livro que eu acho que ele tem umas 500 páginas, pelo menos esse aqui tem uns 300. Eu resolvi tentar por esse. E daí eu já imagino que eu também não vou gostar de Água Fresca para as Flores, até porque eu já li a sinopse e fiquei meio assim. Daí eu peguei o novo lançamento da Freida, que é Querida Debbie. Eu já li A Empregada dessa autora e assim, eu gostei. Foi uma leitura, aquele tipo de história que você quer ler quando está querendo ali ter um momento apenas de lazer, sabe assim, sabe quando você tá, tem necessidade de ler um romancezinho bobo, água com açúcar, só pra sua mente ficar sem pensar muito, sabe, não tem grandes acontecimentos. Pra mim os livros dela funcionam assim e funcionam bem. Também assisti ao filme e acabei gostando, ainda não li os outros dois livros que tem a continuação de A Empregada, porque o e-book da Empregada eu consegui ele por uns R$ 10. E mais de um que eu vi, nem ele por esse preço, nem os outros. Aí eu fico com aquele, só vou comprar os outros se eu ver pelo menos nessa faixa de preço. Quanto ao Querida Debbie, eu ainda não comecei, mas acredito que vai seguir o mesmo estilo de história, aquela historinha rápida. Agora, partindo para os livros físicos, eu já li o primeiro conto desse quarto volume de Sherlock Holmes. É um conto interessante, ainda contando as histórias antigas do personagem, no caso, os casos antigos porque agora, né, nessa parte da história da linha do tempo, Holmes está aposentado, morando numa casa de campo, só que o Watson tem vários desses casos dele que nunca foram publicados, aí ele conta aqui nesse livro algum desses. E eu também estou fazendo a leitura de O Crime do Padre Amaro, eu já cheguei na metade do livro, e aqui nós temos a história do Amaro, desse padre, e a gente acompanha como foi que ele entrou no seminário, e assim, gente, ele não tem vocação nenhuma para padre. Foi meio que uma coisa que foi simplesmente aconteceu na vida dele, ali por conta das coisas até que tinham a ver com a infância dele. Não foi algo que ele escolheu, foi algo que escolheram por ele. E assim, é um personagem que tem suas camadas. De primeira parte, assim, eu tava gostando dele, tava me compadecendo de toda essa situação e de tudo que tava acontecendo ali com ele. Mas já agora, eu não sei, eu acho que ele tá se tornando um personagem um pouquinho obscuro. Pelo menos tá dando a entender que algo assim vai acontecer, até pelo título, mas ainda não sei porque eu só cheguei na metade. E ele, nesse momento, está eu acho que ele está numa cidade pequena e tem muita coisa, tem muita fofoca nessas e as coisas que ele descobriu aqui e presenciou, não é à toa que eu acho que esse livro aqui foi bem criticado pela Igreja Católica. E algo assim que mais me surpreendeu nessa história, que eu até fiz a marcação desse trecho, é que esse livro é baseado em uma história real, essa história realmente aconteceu. Essa informação está no prefácio do livro e eu vou até ler aqui para vocês que diz assim: esta obra é baseada em fatos reais e nada mais realista do que esse preceito. Essa de Queiroz, para escrevê-la, fez questão de conhecer a história do Amaro e aproveitou ser nomeado administrador do Conselho de Leiria para estar em contato direto durante 6 meses com o local onde a história decorreu. Isso é que é ter amor ao seu trabalho, é o que você quer escrever. Seu caráter de pesquisa torna a obra quase um romance de não ficção, termo que na época nem havia sido cunhado, dado aos elementos reais aos quais essa se apegou para destilar suas novas ideias, que encaminharam a uma modernidade literária da época. E esse livro aqui ele foi escrito em 1871, lido por alguns amigos em 1872 e só veio ser publicado em 1874. Eu imagino o burburinho que essa obra gerou na época, com certeza não foi pouco, mas estou gostando. E eu tava mais animada para algumas coisas acontecer, agora eu não sei mais por conta já do caráter de toda a situação. Aí hoje é sexta, no caso isso aqui vai ser um vlog do meu final de semana, né? As minhas leituras de final de semana. Agora é sexta de manhã, deve ser por volta de umas 11 horas. Aí eu vou tentar terminar esse Crime do Padre Amaro hoje. Esse de Querida Debbie, que tá no Kindle, eu vou ficar lendo assim, bem de boas. Não tenho pressa pra terminar ele, né? Vai ser uma leitura que eu quero fazer entre essas leituras mais extensas. E se eu terminar esse do Crime do Padre Amaro, eu pretendo iniciar a leitura de Rebeca, porque já faz tempo que eu tô querendo ler ele, desde que eu comprei, na verdade, nem faz tanto que eu comprei assim, comprei em janeiro. Então, assim, mas ainda assim, né? Desde janeiro já estamos em março. Quero ler ele o quanto antes, pra mim
acabar não até deixando pra lá. Apesar que vai ser uma releitura, eu já sei o que acontece, mas ainda assim eu quero reler novamente nessa edição da Dark Side. Tá bem bonita, com ilustrações e se eu for ler, aí eu mostro pra vocês um pouco mais dessa edição. Aí agora, falando um pouco da minha estante, eu fiz uma compra gigantesca nessa semana do consumidor. Eu acho não, tenho certeza que nunca na minha vida eu tinha comprado tantos livros de uma vez. Foram mais de 30 livros, juntando os que eu comprei também na Shopee. Comprei alguns livros usados que eu tinha interesse, que é da Tag. Aí eu não lembro agora se é da Tag Inéditos ou é da Tag Curadoria, mas como são aquelas edições em capa dura, eu acho que é da Tag Curadoria. Tem dois livros que eu queria, me interessei. Teve outro que eu comprei também pela Shopee que estava esgotado na Amazon, mas no caso esse é novo. E fiz mais algumas compras na Amazon. Eu aproveitei cupons assim imperdíveis. Eu não podia deixar esses descontos passarem de forma alguma. Essa parte de baixo aqui vai ser onde eu vou ter que começar a empilhar esses livros um em cima do outro, porque essa prateleira aqui também é a maior. E vai ser o jeito de eu fazer isso. E aí eu acho que eu já vou ter livro suficiente para fazer o primeiro unboxing aqui do canal. E eu vou postando para vocês. E com certeza eu também vou mostrar durante a gravação dos vídeos esses livros, porque eu não me aguento. Assim que chega eu já quero abrir. Aí eu decidi fazer um unboxing meio diferente, sabe? E gravando à medida que os livros chegam, em vez de ir empilhando um em cima do outro. Aí eu também criei um perfil no Instagram. Vou deixar aqui para vocês o QR Code para quem tá assistindo na TV. E vou deixar também o link na descrição do vídeo. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, posso ser que esse perfil nem exista mais. E assim, eu tenho os dois pés atrás com o Instagram, então não sei, sabe? Eu fico meio assim, eu criei essa conta, mas já pensei em apagar ela depois que eu criei. Eu acho que não faz nem 2 dias que eu criei esse perfil. E já pensei em apagar esse perfil umas 3, 4 vezes por minuto. Então assim, tô meio assim, não sei. Também não sei se nem se eu vou aparecer lá. Eu só tô mostrando praticamente quando eu tô lendo o livro e marco alguma coisa e tô mostrando lá, fazendo meio que um perfil de frase, não sei. De início, por enquanto, vai ser isso. Nem coloquei meu nome na bio, só naquele nomezinho do arroba lá em cima e é isso. Vou deixar aqui pra vocês, caso vocês tenham interesse também em me acompanhar por lá. E os livros já começaram a chegar aqui em casa. Chegou o volume 2 de Muxixi. Eu já tenho o volume 1, inclusive é um dos que estão separados pra me ler esse mês. Aí eu já fiz a abertura do vídeo de unbox. E o bom pra esse daqui é que ele vai para o espaço que era onde estava o volume 1. Como eu falei pra vocês, depois eu vou ter que remanejar esses livros aqui da parte de baixo, vou ter que empilhar eles um por cima do outro pra tentar encaixar os novos que vão chegar. E ainda assim, eu acho que eu não vou ter espaço suficiente. E como se não bastasse os livros que eu comprei, eu já fiz outra compra agora, depois do almoço. Minha nossa. Eu só pretendo fazer agora na Black Friday e olhar. Domingo de manhã,
E eu terminei ontem a leitura do Crime do Padre Amaro. E esse livro, eu tive muita raiva dele no final. Porque não que a história estivesse sendo ruim, mas por conta dos acontecimentos, da hipocrisia, das coisas erradas que estavam acontecendo aqui, por conta do crime em si. Porque as coisas poderiam ter sido completamente diferentes. E o final prova isso, como a maneira que aconteceu. E esse foi um final que me deixou muito frustrada. Não porque tenha sido um final ruim, porque a verdade é que o final foi condizente totalmente com tudo que essa história estava se propondo, mas foi justamente isso que me deixou irritada, a sensação de impunidade, de que vai ficar tudo bem, e de que coisas assim vão continuar se repetindo, acontecendo, não só assim nessa esfera que essa história aqui se passa, mas de uma forma geral da vida, sabe, da existência humana. Até com curiosidade ir atrás e pesquisar mais como foi que descobriu que essa história de fato aconteceu e como foi essa questão da pesquisa do autor. Esse livro se passa numa cidade ali muito católica, assim, sabe, com católicos bem fervorosos, que até mesmo se deixam iludir pelas aparências, que esse aqui é um livro de aparências, nada é o que aparenta. Não é à toa que esse livro foi muito censurado em Portugal. Ele foi criticado pela Igreja Católica, pelo governo e até pelos leitores. Uma grande obra, uma leitura de peso. De início eu estava achando o texto um pouquinho difícil, mas depois que eu me acostumei, eu li no meu ritmo normal de leitura. No começo eu estava achando um pouco lento, mas é um livro que vale a pena ser lido, mas saiba que é uma obra também que vai te fazer sentir muita raiva. No começo você até torce para que tudo dê certo, mas quando você percebe a maldade e a hipocrisia do ser humano, do homem em si, fica com nojo e só quer que todo mundo seja punido, que pague pelos seus crimes, pelos seus erros, mas infelizmente pelo menos aqui não é o que acontece. Aí o Crime do Padre Amaro eu li logo pela manhã, terminei a leitura pela manhã, e à tarde eu peguei Querida Debbie pra ler. E, gente, esse livro é muito rápido de ler. Eu cheguei em 30% muito rapidamente. Sim, é aquela coisa, não tem grandes acontecimentos, não tem nada ali que você já não possa prever ou saber o que é que tá acontecendo, mas é uma leitura divertida, principalmente para você fazer assim, entre livros que exigem mais, de certa maneira dá até um descanso na sua mente, sabe? Tá sendo uma leitura gostosinha, tô gostando desse livro. Também já comecei a leitura de Rebeca, eu li 2 capítulos ainda, tô bem no início. E aqui nesse livro tem uma introdução que eu não indico a você ler. Se você ainda não sabe muito da história, não lê o livro. Você tem que ler depois que ler, finalizar, ler, contém spoiler. Eu até peguei o spoiler do final, porque eu já não me lembrava de um acontecimento. Aí eu não deveria ter lido, mesmo lá tendo um aviso que só leia depois, teria sido melhor. Porque logo nesse início, como é gostoso o início dessa história, como ela lhe deixa ambientada ali com as coisas que vão acontecer, que estão por... Aliás, com as coisas que já passaram e com as coisas que estão de vir. E eu amo essa atmosfera gótica de tensão. Nossa, tô bem no início, mas já ir relendo esse início, fiquei ainda mais empolgada para continuar com essa leitura, que é o que eu vou continuar lendo hoje, domingo. Esse daqui, o Querida Debbie, apesar que eu acho que eu vou deixar o Querida Debbie mais para a parte da noite, e esse aqui eu vou ler mais durante o dia, até porque com a luz do dia fica melhor de ler. E aproveitar deixa para dizer que já chegou mais um livro por aqui. Esse aqui eu comprei de segunda mão na Shopee. É um livro da Tag, porque eu não vou mostrar muito ele aqui em vídeo, vocês vão poder conferir eu mostrando melhor essa edição no vídeo de unboxing. Eu acho que fica melhor, porque se eu mostrar todos os livros em vídeo, não fica tão interessante como você assistir o vídeo de unboxing.
Passei da metade do livro Rebeca e nessa releitura eu consegui perceber algumas coisas que eu não havia percebido na primeira vez que eu li esse livro. Até porque eu acho que deve fazer já seus 5, 6 anos que eu li esse livro. Praticamente metade desse livro e até mais da metade eu passei muita raiva com os personagens, com as atitudes, ou então com a completa falta de atitude. Também tive mais compreensão, mais entendimento dos personagens. E apesar de eu permanecer gostando do estilo da história, da narrativa, mas é um livro que eu tô gostando de ler, de recordar as minhas primeiras impressões. E ainda essa semana eu acredito que eu vou conseguir terminar ele. Eu acho que ainda hoje, porque falta, eu acho que menos de 100 páginas para me terminar, ou então um pouquinho mais de 100. Não será um livro assim tão difícil de terminar, principalmente que chegou num ponto da história que tá muito instigante e com certeza vai passar voando. E durante o final de semana, como vocês viram, eu terminei o Crime do Padre Amaro. Foi um livro que eu acabei gostando, apesar de tudo. Também foi um livro que eu passei muita raiva com os personagens, com a hipocrisia e a maldade. Mas estou feliz de ter finalmente feito essa leitura, ter lido esse livro e ele saiu da minha lista. Comecei Querida Deb, não terminei esse livro ainda, porque assim, tá uma leitura gostosinha e eu tô querendo deixar ele mais pra frente. Principalmente porque essa semana eu quero ler um livro de eh, ficção científica, então assim vai ser uma leitura legal para fazer entre essas leituras que vão exigir mais da minha mente. Então foi isso, estarei encerrando esse vídeo agora. Muito obrigada a você que chegou até aqui e eu espero te encontrar no próximo vídeo.